Amados, eu queria hoje compartilhar uma palavra com vocês. Nós terminamos uma série falando sobre uma vida olímpica. E agora nós estamos em ritmo de Paralimpíada. E teve durante as Olimpíadas uma cena que me chamou muito a atenção. Eu não sei quantos acompanharam essa foto. Essa foto é um close de um momento que aconteceu nas Olimpíadas, logo após a conquista da medalha de ouro pela equipe brasileira de futebol. O Neymar estava saindo e alguém falou alguma coisa para ele que ele não gostou, e ele avançou para cima desse torcedor e começaram ali a discutir, xingamentos, tal, e essa é a cara dele se dirigindo a esse torcedor para tirar satisfação com essa pessoa. O que me chama a atenção nessa foto não é a cara do Neymar. O que me chama a atenção nessa foto é a faixa que ele usa na testa. O que me chama a atenção nessa foto é como uma pessoa pode usar uma faixa escrito 100% Jesus e sair no meio de um campo, depois de uma conquista de uma medalha de ouro, e tirar satisfação e querer brigar e xingar um torcedor, por mais que o torcedor possa ter ofendido ele. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho, né? Sobre alguns tipos de comportamento. Como que uma pessoa pode usar uma faixa 100% de Jesus e ser fotografado e visto no quarto de hotel com várias mulheres, em várias situações diferentes, em várias baladas, e usar uma faixa escrito 100%, ainda se ele usasse uma faixa assim, 40% Jesus, a gente até ia dar um desconto, mas 100% Jesus. Que coisa que acontece que alguém pode marcar um gol e dedicar esse gol a Jesus e botar uma faixa, mas viver de uma forma dissoluta, totalmente contrário àquilo que Jesus nos ensina. Alguém pode falar, não, mas o torcedor ofendeu. Jesus fala assim, se alguém te ofendeu, dá outra face. Abençoa a vida da pessoa. Que 100% Jesus é esse? Que muitos, e isso que acontece com o Neymar, infelizmente não acontece só com o Neymar, acontece no meio das igrejas evangélicas, direto. Pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem de Jesus, 100% Jesus, vestem camiseta, põem adesivo no carro, e embora ela fale que creia em Jesus, ela vive como se Jesus não existisse. E a gente vai começar uma série falando um pouquinho sobre isso, né? Eu não vou entrar tanto nessa questão, mas a série que nós queremos iniciar hoje se chama O Cristão Ateu. Eu tenho visto milhares e centenas de pessoas que se dizem cristãos, mas cuja vida e cuja atitude no dia a dia parece com uma pessoa ateia. Ateia? Existe essa palavra? Não sei, acho que existe, né? O pessoal de português aí me corrige, né? Ele vive mais como uma pessoa ateia do que como uma pessoa cristã. E esse termo surgiu, existe um livro de um pastor americano que eu gosto muito, ele escreveu um livro e ele foi traduzido para o português recentemente, cujo título é esse, O Cristão Ateu. E o subtítulo do livro é Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Que coisa triste. Que coisa triste que hoje há pessoas que falam de Jesus, que pode botar uma bandana na cabeça falando de Jesus, mas a vida dela é como se Jesus não existisse. Ele não fala o que Jesus, ele não reproduz aquilo que Jesus ensinou ou fez ou deu de exemplo. Jesus um dia disse que aquele que crê nos meus mandamentos e os vive,
este é o que me ama. Não basta você crer, você tem que, as tuas atitudes, você precisa viver conforme aquilo que você crê. Então nós vamos falar disso de domingo, nós vamos falar um pouquinho disso também de sábado. O pastor Marcos vai começar no próximo sábado uma série sobre isso também. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Atletas que colocam uma faixa na cabeça sem Jesus, mas cujo comportamento, tanto dentro quanto fora das arenas de esporte, não tem nada a ver com aquilo que Jesus fez. Nós vemos crentes que vêm à igreja toda semana, mas cujo comportamento no trabalho, em casa, na rua, não reflete em nada as maneiras e os valores de Jesus Cristo. E é estranho porque quando você olha para uma pessoa que se diz ateia, você não espera nada dela, porque ela não crê em Deus. Você não pode exigir dela um comportamento moral, um comportamento ético, um comportamento espiritual. Você não vai esperar dela nada, porque ela mesma professa que ela não crê em Deus, ela não crê nos valores. Mas quando você olha para alguém que se diz cristão, e cuja vida, comportamento, valores, não traduzem isso, é muito estranho. Eu vejo pastores que se dizem cristãos, ou que são cristãos, mas que se metem em corrupção. Eu vejo pastores que são cristãos ou se dizem cristãos e se metem às vezes em ideologias políticas claramente contrárias a coisas e elementos básicos do cristianismo. E você fala, como é que pode o cara ser cristão e defender esse ponto de vista? Se fosse um cara ateu, tudo bem. Se for um cara ateu, o cara defende o aborto, defende isso, defende aquilo, ok. Ele não crê num Deus. Mas quando você vê pessoas que se falam cristãos, defendendo às vezes valores que são fundamentais do cristianismo, você fala, tem algo errado. Tem algo errado. Tem algo errado com a nossa fé. Nós acreditamos em Deus, mas muitas vezes não temos temor de Deus. Nós dizemos que cremos em Deus, mas nós não reservamos um tempo de oração, nós não oramos. Engraçado. O que tem de cristãos que não oram? Você vê um ateu que não ora, ok, ele não ora porque ele não crê em Deus. Mas alguém que é cristão e não ora, não dá para entender. Não dá para entender porque às vezes precisa ficar implorando para as pessoas virem numa reunião de oração, virem na sala de oração, ou reservarem na sua casa 5 minutos, 10 minutos de oração por dia. Então nós cremos, dizemos que cremos em Deus, mas a gente não ora. A gente diz que acredita em Deus, mas a gente não consegue perdoar. A gente carrega conosco amargura, carrega rancor e não consegue perdoar algumas pessoas, algumas atitudes que fizeram conosco. Nós dizemos que acreditamos em Deus, mas a gente busca a nossa felicidade a qualquer preço. A gente diz que acredita em Deus, muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas não estão na igreja. Quantas pessoas que você fala assim, não, eu acredito em Deus, você fala assim, mas que igreja que você está? Não, nenhuma. Um ateu não vir na igreja, eu concordo, mas um cristão não ter uma igreja e não congregar e não priorizar congregar, eu não entendo isso. Às vezes nós acreditamos em Deus, mas na hora H, a gente não consegue confiar totalmente em Deus.
A gente sempre quer ter um porto seguro. E é interessante, amados, porque eu sei que isso é uma luta na nossa vida. Eu sei que essa luta de a gente acreditar e confiar em Deus é algo que a gente precisa fazer a cada minuto na nossa vida. A cada dia a gente precisa vigiar. O quão cristão eu estou sendo na minha vida, na minha atitude, na minha fé. Porque esse não é um processo natural. Eu falo que andar com Deus e crer em Deus e ter fé é quase como alguém que luta contra um problema de dependência. Eu não sei se você já lutou, se você conhece alguém que lutou com algum problema na área de dependência. Mas é interessante, né? Um dos princípios que todos os tratamentos de dependência dizem e ministram na vida das pessoas é que é o seguinte: você não é uma pessoa recuperada. Você é uma pessoa eternamente em recuperação. Ah, eu parei de beber faz 10 anos, mas você tem que vigiar direto. Você tem que cada dia vigiar com os teus desejos, com a tua vontade. É uma coisa que a gente vai lutando com a nossa vida diariamente, constantemente. E é isso que acontece com a nossa fé. Às vezes a gente está aqui no domingo e está cheio de fé. Mas quando você acordar na segunda-feira, você precisa que essa fé seja renovada em você. Porque senão a gente se torna como incrédulos durante a semana, de segunda a sábado. E aí a gente se torna cristãos, ou pessoas de fé somente no domingo quando vem aqui. Às vezes nós começamos e nos acostumamos com uma vida religiosa. A gente vem até ao culto. Mas o nosso coração, na realidade, às vezes está distante de acreditar, de confiar, de depositar a nossa vida no Senhor. E é interessante porque na nossa vida conjugal, eu tenho 27 anos de casado e quando você convive com uma pessoa durante 27 anos, você começa a entender e conhecer ela, via de regra, muito bem. Eu sei pela forma como a Sônia entra em casa, se ela está bem ou se ela não está. Se foi um dia difícil para ela no trabalho ou se não foi. Eu sei às vezes pelo tom de voz dela, pelo telefone, e ela sabe de mim, ela fala assim: o que tem hoje? Aconteceu alguma coisa. Porque a gente é íntimo, a gente caminha junto, a gente conhece como um e o outro reage. Mas, e assim deveria ser na nossa caminhada com Cristo. Cada vez que a gente caminha mais com Cristo, mais íntimo a gente vai ficando e mais confiança a gente vai tendo. Mais conhecendo a Cristo a gente vai conhecendo. Mas às vezes a gente se coloca dentro de uma bolha religiosa. E a gente está na igreja, mas a gente não consegue conhecer a Deus. A gente não consegue conhecer o coração de Deus. Eu tinha um professor meu no seminário que ele definia a fé da seguinte forma. Ele falava assim: fé é você crer no caráter de Deus. Vira e fala isso para quem está ao teu lado. Fé é você crer no caráter de Deus. Ou seja, fé é você crer que você tem um Deus que te ama. Um Deus que não está querendo aprontar com você. Um Deus que te ama, cuida e que sabe o que está fazendo. Vira para quem está ao teu lado e fala: Deus sabe o que está fazendo. Você sabia que Deus sabe? Às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus, às vezes a gente quer ajudar Deus, a gente quer fazer alguma coisa, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Um exemplo clássico disso é Abraão, né? Abraão recebe uma palavra profética de que ele teria um filho, seria pai de multidões. E aí o filho não vem, ele fala: eu vou dar um jeito.
vou dar uma mãozinha para Deus, eu vou fazer um filho com outra mulher. E aí ele foi, se deita com Agar e tem um outro filho. Mas não era aquele o plano de Deus, não era aquele o propósito de Deus. Mas Abraão quis dar uma forcinha para Deus. E olha que Abraão depois foi chamado o pai da fé. Mas até ele ser chamado o pai da fé, ele teve que caminhar. Porque ele cria em Deus, mas ele não conseguia confiar totalmente em Deus. E um exemplo disso, e hoje eu quero trabalhar nessa área. Eu quero falar com vocês sobre essa questão. De às vezes a gente acreditar em Deus, mas a gente no fundo não consegue confiar em Deus totalmente. Às vezes a gente crê em Deus, mas a gente age às vezes como ateu, a gente tem dúvida, a gente não crê, a gente não entrega. Eu tive, semana retrasada, um problema de saúde. E eu fui fazer uma cintilografia do coração. E quando eu peguei o resultado da cintilografia, acusava na cintilografia uma isquemia. Uma isquemia, para quem não sabe, é indícios de que o coração, as artérias do coração estão entupidas. E 90% ou mais de casos, quando surge uma isquemia num quadro de cintilografia, a isquemia acusa que algo precisa ser feito, uma intervenção cirúrgica, alguma coisa, para tentar desobstruir essas artérias. E quando eu peguei esse laudo e o médico traduziu o que estava ali naquele laudo para mim, eu parei num primeiro momento e o primeiro momento, a primeira coisa que vem na cabeça da gente no momento desse é: por que, Senhor? Por quê? Por que, se a gente está servindo a Ti, a gente tem procurado andar no Teu caminho? É interessante porque a primeira reação não é falar: Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor quiser curar, o Senhor vai curar. Se for realmente, não sei, mas o Senhor está no controle. Mas às vezes a gente não consegue no primeiro momento. No primeiro momento, às vezes a gente se porta mais como um ateu. Eu me lembro que eu recebi aquele diagnóstico e o primeiro pensamento que veio na minha mente foi esse. Falei: Senhor, mas por quê? E agora? E aí o médico me encaminhou para fazer um cateterismo, né? O cateterismo é um exame, para quem não sabe, eles enfiam um catéter e esse catéter vai lá dentro das veias de todas as coronárias verificar como elas estão por dentro. Mas o médico já tinha até ligado para cirurgiões, tal, para ir preparando a coisa. E ao fazer o cateterismo, o médico chega para mim no final do cateterismo e fala assim, e nós tivemos um tempo de oração, eu, a Sônia, pessoas da igreja que sabiam, oraram por isso. E quando chegou no final do cateterismo, o médico chegou e falou assim: olha, eu não sei o que é, mas é raro falhar os exames de cintilografia. Mas a gente percorreu tuas veias do coração, tuas coronárias, e elas não têm problema nenhum de entupimento. O médico falou: pode ter sido um erro do exame, mas eu creio que não foi um erro do exame. Meu cunhado é médico nuclear, especialista na área de diagnósticos. Ele falou: é muito raro uma cintilografia dar positivo e quando faz o cateterismo dá negativo. Eu creio numa intervenção de Deus.
Eu creio no agir superior do nosso Deus. Mas às vezes, amados, quando a gente está no olho do furacão, às vezes é difícil a gente crer. E às vezes a gente se porta como um ateu. A gente vem na igreja, mas na hora de entregar e confiar, fala: Senhor. Isso me faz lembrar da vida de um homem que ficou marcado na Bíblia por talvez esse tipo de comportamento. E esse homem foi Tomé. Tomé foi um dos 12 discípulos de Jesus. Alguém que andou com Jesus, que viu Jesus fazer milagres, que viu Jesus ressuscitar mortos, que viu Jesus fazer cegos enxergarem, paralíticos andarem, que viu Pedro andando sobre as águas, que viu tanta coisa. Caminhou ali, estava ali um discipulado direto com Jesus. E a vida de Tomé é interessante, porque a primeira vez que menciona uma citação de Tomé, ele está ali em João capítulo 11, no versículo 16, e diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus outros discípulos: vamos para lá, vamos lá também, a gente está disposto até a morrer. O pano de fundo daí é que haviam chamado Jesus para ir até aonde Lázaro havia morrido, mas já havia uma grande perseguição a Jesus e aos seus discípulos naquele meio, e eles corriam o risco de a qualquer momento serem presos ou alguma coisa, e Tomé destemidamente fala: não, vamos, se tiver que morrer eu morro com Jesus. E é interessante porque todos nós, no começo da nossa vida cristã, às vezes nos enchemos dessa fé, nos enchemos dessa coragem, nos enchemos dessa intrepidez. E Tomé era um desses, caminhava com Jesus, ele já tinha visto tanta coisa e tal. E ele falou: não, vamos lá, se tiver que morrer a gente morre. E ele se dispõe. Uma fase de convicção de Tomé. Uma fase de que Deus estava no controle de todas as coisas. Sabe o que acontece, amados, conosco muitas vezes? Eu sou pai e acompanhei o crescimento das minhas filhas. E às vezes quando a gente é criança, você já viu criança como ela, no comecinho ali da vida dela, ela é muito crédula. Você fala uma coisa para ela, ela acredita. A primeira vez que você leva ela ao médico, a um local, você fala para ela assim: fica tranquila, não vai acontecer nada, não vai doer. E aí ela vai no médico e toma uma injeção e dói. E na segunda vez que ela for, ela vai aos prantos para o médico. Outro dia eu fiquei sabendo que uma criança chegou aqui na recepção, achou a recepção parecida com de um laboratório que ela ia e começou a chorar. Criança, você chega ali e fala assim: o papai vai trazer isso para você, pode deixar, final de semana o papai faz isso para você. E quando chega o final de semana, o que ela faz? Papai, você falou que ia fazer aquilo. Ela acreditou em você, ela confiou em você. Mas muitas vezes nós pais frustramos, decepcionamos, mentimos, às vezes para os nossos filhos. Isso vai gerando incredulidade, vai gerando falta de confiança. Tomé começa a vida dele com a certeza, o ministério dele, mas pouco tempo depois, no capítulo 14 de João, Jesus está preparando os discípulos para a sua morte e fala assim: gente, daqui a pouco vocês vão ficar sozinhos.
Ele fala a partir do versículo 1: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhe teria dito, vou preparar para vocês um lugar, e se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé fala assim: Senhor, eu não sei para onde que o senhor vai. Jesus está falando: vocês sabem para onde nós vamos. Senhor, eu não sei para onde nós vamos, para onde o senhor vai. Como então nós podemos saber o caminho? E aí Jesus dá uma resposta clássica, que a gente usa constantemente no nosso evangelismo. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se realmente vocês me conhecessem, olha o que ele disse para os seus discípulos: vocês caminham comigo, mas caminham como talvez um ateu, porque se realmente vocês me conhecessem, e também o meu Pai, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Jesus está falando: gente, vocês vivem comigo, mas vocês não me conhecem. Vocês estão caminhando comigo, vocês estão na igreja, mas vocês não conhecem a Deus, vocês não conhecem o caminho. Eu sou o caminho. Jesus fala. E quando Jesus está falando isso, a gente usa esse versículo quando a gente está evangelizando pessoas. Mas Jesus está falando para aqueles caras que caminham com Ele dia após dia. Jesus está falando com pessoas que estão direto com Ele. Ele fala: eu sou o caminho, vocês ainda não me conhecem. Creem em Deus, mas eles vivem como se Ele não existisse. E aí vem um terceiro momento da vida de Tomé que é muito interessante. Talvez a passagem pela qual Tomé se tornou uma pessoa famosa entre os discípulos. João capítulo 20, a partir do versículo 24. João capítulo 20. A partir do versículo 24, e antes de eu entrar, eu quero só te dar a contextualização do texto. Jesus havia aparecido aos seus discípulos, ele havia sido morto, ressuscitou, havia aparecido algumas mulheres, Maria Madalena, e havia já aparecido alguns discípulos, mas Tomé não estava nesse círculo dos primeiros discípulos que Jesus apareceu. E aí, a partir do versículo 24, aparece o seguinte texto: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E os outros discípulos vieram para ele e falaram assim: cara, nós vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: vocês estão de brincadeira. Jesus ressuscitou? Eu não acredito nisso. Quem falou isso? Para quem que ele apareceu? Não apareceu para a gente, para quem mais? Apareceu para umas mulheres. Testemunho de mulher naquela época não valia nada. E aí Tomé fala assim: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não vou crer. Se Deus não fizer, me dê um sinal, eu não acredito em Deus. Jesus já havia falado que ele haveria de morrer, que ele ressuscitaria. Era para não haver dúvida nenhuma no coração de Tomé com esse anúncio. E às vezes, amados, a gente age igual Tomé. Nós queremos que Deus prove. Deus, se o Senhor fizer isso, então eu vou acreditar.
Deus quer que você confie nele, independente de Ele te mostrar provas. Independente das provas. Ateu é que quer ver prova para todas as coisas. Aquele que crê, crê pela fé. E a fé é a certeza daquelas coisas que a gente não vê. Fé é aquilo, a certeza de que algo que você não consegue enxergar, mas que você sabe que Deus está no controle. E uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Jesus entrou e saudou eles como sempre saudava. Ele falou: Tomé, faz o seguinte, coloque o teu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque aqui no meu lado, onde foi perfurado. E aí Jesus falou o quê? Pare de duvidar e creia. Vamos repetir todos juntos? Pare de duvidar e creia. Vira para quem está do teu lado e fala: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar. Pare de agir como se Deus não existisse. Creia. E aí Jesus fala uma coisa. Ele fala, disse-lhe Tomé responde a ele: Senhor meu e Deus meu. Tomé nesse momento reconhece. Tomé tinha andado com Jesus um tempão e não tinha conseguido perceber que ele estava diante do próprio Deus. Tomé para e fala: Senhor meu e Deus meu, Tu és Deus. Mas como demorou para ele saber isso? Ele precisou botar as mãos, ele precisou ver. E então Jesus disse: porque você me viu, você creu? Porque eu fiz isso na tua vida, agora você está crendo? Felizes são aqueles que não viram e creram. Sabe por que a idolatria é algo que Deus abomina? Sabe por que a idolatria, sabe por que pôr uma imagem aqui em cima, mesmo que seja uma imagem de Jesus, suponhamos que eu coloque aqui na frente, aqui, uma imagem de Jesus, e você vem, e você passa a mão, e você ora, porque Deus não quer que você tenha um objeto no qual você precisa depositar a tua fé. Você tem que crer, independente de ver, independente de tocar. O homem tentou colocar imagens, tentou colocar símbolos, e às vezes até a própria igreja evangélica tem feito isso, que eu não considero nem igreja evangélica. Tem colocado símbolos para que a pessoa passe a mão lá no não sei o que, passe a mão no camelo para receber a bênção de não sei o que, passa a mão não sei aonde para receber a bênção. Jesus está falando assim: felizes são aqueles que não viram, que não precisou de tocar em nada, mas eles creram e acreditaram. Nós estamos aqui 2000 anos depois dessa história, nós não vimos as mãos de Jesus, nós não tocamos as mãos de Jesus, mas nós cremos que Ele veio, que Ele deu a vida por nós, que Ele morreu e que Ele ressuscitou, e que hoje Ele está à direita de Deus Pai e intercede por mim e por você. Nós cremos. A fé não precisa ser baseada em coisas concretas, não deve. Ateu é aquele que vive desconfiando de todas as coisas. Cristão é aquele que vive pela fé. E a palavra de Deus diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. Eu queria compartilhar ainda 3 passagens interessantes. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 21. Marcos capítulo 9. Abri minha Bíblia. Marcos, roubaram Marcos aqui da minha Bíblia. Marcos 9, a partir do 21. Um pai traz uma criança endemoniada, uma criança que estava sofrendo com demônios. Ele era jogado no chão, ele estava sofrendo muito. E aquele pai chega até Jesus e traz o menino. E Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai responde: desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado ele no fogo e na água para matá-lo. E aí esse homem diz uma coisa muito interessante: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que esse pai disse para Jesus? Olha, se o Senhor pode fazer alguma coisa. A fama de Jesus havia corrido já por aquela Galileia toda. Eles tinham visto os milagres, tinham visto tudo que Jesus fazia. Mas aquele homem chega: se podes. E às vezes a gente se pega dessa forma. Será que Deus pode? Será que Deus pode desentupir uma artéria? Será que Deus pode curar um câncer? Será que Deus pode curar uma AIDS? Será que Deus pode ressuscitar uma pessoa morta? Será? Eu fico perplexo, para não falar indignado, quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs em igrejas que defendem isso, pastores que defendem, que os milagres, na realidade, foram algo que aconteceu lá no passado, mas que hoje em dia Deus, não é assim que Deus age. Deus não faz mais seus milagres nos dias de hoje. Tem pessoas que creem nisso. Tem pessoas que não creem na eficácia do poder de Deus nos dias de hoje. Ah, se tu pode, Senhor. Olha, se o Senhor pode fazer alguma coisa. Às vezes nós nos colocamos desse lado: será que Deus pode? E o que Jesus responde? Jesus fala: se podes, disse Jesus. Se podes. Coloca o versículo aí, por favor. Próximo, 23. Se podes. O que você está falando? O que Jesus responde? Tudo é possível aquele que... É Jesus que está falando isso. Tudo é possível aquele que crê. Mas às vezes, amados, nós somos tomados pela incredulidade. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Senhor, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus, me ajuda a vencer a minha falta de fé, ajuda a vencer a minha incredulidade. Às vezes a gente está na igreja e a gente não entende se Deus pode realmente mudar uma situação.
no versículo 24, ele fala, né? Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou ele pelas mãos e o levantou. E ele ficou em pé. Se podes, tudo é possível aquele que crê. Deus pode restaurar um casamento, Deus pode restaurar a saúde, Deus pode desentupir uma artéria, Deus pode remover um câncer, Deus pode todas as coisas. Se não é um livro de historinhas, é um livro de relatos, é um livro de fé, para que a minha fé e a tua fé sejam estimuladas. Mas há um outro episódio interessante. Ainda no livro de Marcos, capítulo 1, no versículo 40. Marcos 1, 40. Diz que um leproso se aproximou de Jesus e suplicou de joelhos: se quiseres, pode me purificar? Jesus, aqui a conversa mudou um pouquinho. Ele não está duvidando se Jesus pode. Ele está colocando diante de Jesus: Senhor, o Senhor quer. É da tua vontade. É da tua vontade, Senhor. E Jesus responde, cheio de compaixão. Jesus estende a mão, toca nele e disse: eu quero. Seja purificado. E imediatamente a lepra o deixa e ele foi purificado. O primeiro começa: Senhor, se tu podes. O leproso fala: Senhor, se tu queres, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode talvez não me curar. Eu sei que tu podes todas as coisas. Mas se for da tua vontade, me cura, Senhor, nesse momento. E por último, uma outra passagem. Mateus 8, de versículo de 7 a 13. Um centurião, uma pessoa do exército romano. Interessante porque nós não estamos falando de um discípulo. Nós citamos um discípulo que duvidava de Jesus. Jesus, quando ele aparece em Jerusalém, a palavra do Senhor diz: muitos creram, mas muitos duvidaram. Há muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja e ainda estão duvidando do que Deus pode fazer. Mateus 8, do versículo 7 em diante, Jesus diz o seguinte, ou melhor, a partir do versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus, eu quero orar, pedir não por mim, por um servo meu. E Jesus disse: eu vou curar ele. E respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço te receber debaixo da minha casa, do meu teto. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vai, e ele vai. Eu digo a outro: venha, e ele vem. E eu digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam:
eu digo a verdade, que eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó dos céus. Mas os súditos do rei serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, aquele servo dele foi curado. Atitudes diferentes. Se tu podes, será que o Senhor pode? Será que Deus pode? Será que Jesus pode? Será que Jesus pode me livrar desse vício? Será que Jesus pode? Será? Tudo é possível. Aquele que crê. Senhor, seja feita a tua vontade. O Senhor pode agora mesmo visitar alguém no hospital e trazer cura. Deus pode todas as coisas. O cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas não consegue crer na autoridade de Deus. Não consegue crer no poder de Deus. Há muitas pessoas que são religiosas, que são cabeções, estudam a Bíblia, conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não creem no poder e na eficácia da intervenção de Deus e no milagre sobrenatural de Deus. Eu fico perplexo diante disso. Eu fico perplexo ao ouvir gente falando assim: ah não, mas a pastora Sônia orou por cura. Ah, mas isso não, a gente não cura. Quantas pessoas têm sido curadas nesse lugar? Não por nós, nós somos apenas vasos, instrumentos. Porque Jesus está aqui, Jesus tem um plano. E o propósito de Deus é trazer cura, libertação e salvação para as nossas vidas. Cristãos ateus creem em Jesus, mas não na sua autoridade. O segredo não é somente saber quem Jesus é, mas é crer. Esse centurião romano, ele falava: Senhor, o Senhor não precisa nem ir em casa, resolve isso daqui mesmo. O Senhor pode dar uma palavra, olha, não precisa nem levar lenço ungido, papel, não sei o que lá, não precisa fazer nada disso. Não precisa nem levar água, levar uma amostrinha de não sei o que lá, não precisa nada disso, Senhor. Basta o Senhor liberar a tua palavra agora. Não precisa levar lenço, não precisa levar nada. Tem cristãos hoje que não creem nos milagres. Tem cristãos hoje que não creem nos dons. Creem em uma parte da Bíblia e não creem em outra. Cristãos ateus. Eu queria terminar. Queria chamar o pessoal do louvor para vir à frente. Queria te convidar para você ficar em pé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é crer no caráter. Fé é crer na bondade do nosso Deus. Vira para quem está ao teu lado e fala: Deus é bom. Deus te ama. E Deus é fiel. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Ah, Senhor, eu acredito em Deus, mas eu não consigo confiar totalmente nele, Senhor. Eu não consigo confiar totalmente. Provérbios capítulo 3, do versículo 5 em diante, diz: confie no Senhor de todo o teu coração. Dá para colocar aí? Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio
entendimento. A fé é loucura. As coisas de Deus são loucura. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus, põe o versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas.